Caríssimos amigos, hoje nós vamos falar sobre vernizes foscos. Vamos falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje, tá bom? E nós vamos explicar para vocês, eu vou explicar para vocês porque muitos destes vernizes é muito difícil de limpar, são difíceis de limpar e alguns quase impossíveis, tá bom? Então acompanhem porque vocês vão entender com maior precisão. Vocês sabem que a gente recebe instrumentos de todo o Brasil e muitas das vezes eu preciso explicar para o músico o seguinte: olha, seu verniz tem manchas irreversíveis. Por que eu preciso explicar isso para o músico? Porque depois de muito esforço de eu empregar 5, 10 vezes mais tempo do que eu empregaria num verniz normal, eu empreguei no instrumento dele e mesmo assim eu não consegui limpar. Por que isso acontece? Vamos entender e vamos tratar desse assunto com a máxima seriedade possível, tá bom? Preparei um conteúdo fantástico aqui para vocês. Como sempre, os caros amigos podem nos enviar instrumentos de todo o Brasil para ajuste. Basta entrar em contato através do WhatsApp. Ontem mesmo mostrei a gente abrindo alguns. Este violoncelo, ambos foram enviados, este direto da loja, este direto da cidade do músico. Este violino foi enviado, os outros são do nosso acervo de instrumentos antigos. Então vocês podem enviar instrumentos de todo o Brasil para ajuste, entrando em contato através do WhatsApp na descrição, tá bom? E eu vou passar opções de valores, como fazer envio, é bem simples, tranquilo e fácil. Eu vou comentar uma coisa aqui, esse é um vídeo com bastante conteúdo, que às vezes eu recebo e eu ouço. E se você diz ou pensa assim, reflita. Eu não posso parar agora, no meio do semestre, no meio da aula, para enviar um instrumento. Então eu vou enviar um instrumento no final do semestre. Isso é razoável? Não é razoável. Parece que é. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Às vezes vocês estão andando em um trem a 50 km por hora. Estou andando. E tem um que vai passar aqui, nessa estação ao lado, que é só você descer e embarcar, que está a 120 por hora. Qual você chega primeiro no mesmo destino? Então você tem que descer desse trem e entrar no outro. É assim o seu estudo sem ajuste. Então, eu vou ajustar só no final do ano ou só no meio do semestre porque eu não posso parar, porque eu tenho que estudar todos os dias. O seu estudo está sendo ineficiente, tá bom? Saiba disso, é muito importante você saber disso. Então, depois que vocês já sabem que podem nos enviar instrumentos de todo o Brasil, temos nosso acervo de instrumentos antigos, vamos falar sobre vernizes foscos. Cuidado extra, eu preciso ter um cuidado a mais nesses vernizes foscos. Vamos entender, primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês, são os tipos de vernizes. Eu não teria a intenção de tratar em um vídeo como esse tudo sobre verniz, principalmente verniz artesanal. Quando nós falamos de verniz, nós estamos falando de uma ciência à parte, tá? Nós estamos falando de uma ciência muito profunda. O trabalho do luthier é um trabalho que envolve diversos conhecimentos extremamente profundos. Por exemplo, a marcenaria moderna, né, que as pessoas fazem com MDF, montam, o marceneiro deste entende pouco de verniz, o do passado entendia mais, né? Então o luthier, então você observa uma profissão inteira com conhecimento muito específico. Já na luteria, a gente precisa ter conhecimentos diferentes. O conhecimento da construção até o verniz é um, o da aplicação e da construção do verniz é outro. Por quê? Ainda hoje, bons músicos pensam que vou dar uma demão de verniz, quanto custa para passar mais uma demão? As pessoas falam assim, em troca de verniz, como se fosse troca de roupa. Né? Quanto custa para trocar esse verniz? Eu acho muito interessante, às vezes, as pessoas no decorrer da conversa comigo estão muito preocupadas com o prazo de entrega, que normalmente de uma sonorização é de 3 a 5 dias. Meu Deus, o instrumento, tal. Aí a pessoa vira, tá, eu queria trocar o verniz também. Eu quase me assusto, sabe? Eu quase me assusto. É similar a alguém que está falando assim, eu
Preciso, por exemplo, fazer uma reforminha rápida em casa, só uma pintura? Tá, mas e se a gente derrubar essas paredes, trocar o telhado? Mas peraí, você não precisava de uma reforma rápida para receber seus parentes, né? O horário tá com pressa daqui a semana que vem? Então não tem sentido, sabe? Um verniz de luthier demora para ser feito. O verniz de luthier, ele é feito à mão e são segredos de família que passam de tempos em tempos para as futuras gerações. Há uma vertente, né, que diz que Strade levou consigo o segredo do seu verniz. Há diversas visões sobre isso, depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Então eu vou falar aqui para vocês de alguns tipos de vernizes. Cada um tem uma ramificação infinita. Infinita. Primeiro tipo de verniz, vernizes à base de PU, que são aqueles vernizes de poliuretano que são mais simples, que eles são aplicados no revólver ou na pistola. Tá? São normalmente os vernizes industriais, feitos em larga escala, de instrumentos chineses. Tá bom? Ele é ruim, é pior, ele está ali para o que ele propõe. Simples assim, tá? Às vezes as pessoas falam assim, não, esse verniz é péssimo. Tá, um instrumento com verniz melhor custa tanto. Não, aí não tem dinheiro. Então não adianta, né? Você pode usar com tranquilidade o que você tem recurso, não precisa se preocupar. O fato do seu instrumento ter um verniz similar a estes, que são vernizes à base de peru, vamos dizer assim, vernizes químicos, sintéticos, não quer dizer que o instrumento seja ruim, não quer dizer que você não possa ajustar, sonorizar e melhorar ele. Não se preocupe com isso. Só estou explicando para você entender os tipos de vernizes. Verniz à base de PU. Verniz a goma laca, muitas das vezes chamados de vernizes espirituais, porque o álcool, ele é utilizado álcool absoluto para diluir a goma laca e algumas resinas. Quando você aplica o verniz, o álcool evapora, então fala-se que é um verniz espiritual, porque o álcool some, né? Um apelido do verniz. O verniz à base de goma laca, de álcool, ele pode ser desde um verniz ruim, péssimo, até um verniz de extrema qualidade, tá? Pode ser, até ser um verniz muito, muito, muito bom, de extrema qualidade, de acordo com a quantidade de resinas que tem ali, tá? Eu já vou avisando no início, nós não fazemos troca de verniz aqui no ateliê. Restauro sim, tá bom? Troca de verniz nós não fazemos. É um trabalho que eu não recomendo que você faça no seu instrumento. A não ser que, por alguma anomalia, seu instrumento esteja sem verniz. Mas esse é outro paralelo que eu farei aqui no meio do vídeo, para eu não esquecer. As pessoas confundem instrumentos sem verniz com verniz fosco. Tem uma marca brasileira que utiliza um termo que é impreciso, que fala assim, violoncelo, violino, viola tal, madeira exposta. Não existe isso. E eles invernizam. É um verniz normalmente escuro, assim, bem fosco, né? Não é o caso desse. E é um instrumento que eles falam que é madeira exposta, mas não é madeira exposta, tá? As pessoas, às vezes, quando vem um verniz fosco, me procuram dizendo, preciso invernizar meu instrumento está sem verniz. Seu instrumento tem verniz. A cor desta madeira, sem verniz, como eu já mostrei para vocês algumas vezes, é a cor do cavalete, tá? Extremamente claro. Então o seu instrumento tem sim verniz, senão ele seria quase que branco, um beijinho bem claro, tá bom? Então tem sim verniz. Desculpa, pessoal. O que acontece? Vamos lá. Então, nós temos o goma laca, que pode ser ruim ou bom, às vezes ele pode ser até inferior, se mal aplicado, ao verniz sintético. Verniz a óleo, que normalmente são os grandes vernizes, mas não adianta se ele não for bem feito e se ele não for aplicado. E o verniz misto, que tem um pouco de óleo e goma laca, que é um verniz extremamente complexo. O verniz está ligado à escola, ao estilo, a tudo isso, tá? Está ligado a todo esse tipo de coisa, de profundidade do estilo do instrumento. Então você não pode sair alterando um estilo, tá bom? Entendido isso, você entendeu agora esses 4 tipos de vernizes. Vernizes
sintéticos ou químicos, vernizes à base de goma laca, a óleo e verniz, por exemplo, misto. Agora entenda, nós não estamos falando neste vídeo, na maioria dos casos, de um verniz destas últimas três. Nós estamos falando dos vernizes sintéticos, vernizes que sujam muito e a gente não consegue limpar. Por quê? Nós vamos entender, tá bom? Segunda questão. E aqui nós temos, né, um verniz com brilho, vamos chamar assim brilhante, e aqui um verniz fosco. Os vernizes foscos, falando da primeira categoria, vernizes à base de PU, eles são mais finos do que os vernizes brilhantes? Em alguns casos sim, em alguns casos não. Depende do caso, às vezes dá esse aspecto. Eu diria para vocês que, na maioria dos casos, se a gente fizer uma estatística dos instrumentos chineses, que normalmente são os que utilizam esse tipo de verniz, nós teríamos sim os vernizes foscos mais finos, na maioria dos casos. Mas eu digo por quê? Porque nós tínhamos no passado vernizes que não vinham foscos, só brilhantes. Então, no começo, o mercado foi inundado por vernizes brilhantes e eles eram muito grossos. Depois eles diminuíram de espessura. Então os modernos estão similares, mas o do passado, então foi fabricado mais instrumento com verniz brilhante, tá? E mais grosso. E depois isso melhorou. É importante entender que hoje os instrumentos chineses melhoraram muito o verniz. Muita gente vai falar assim, não é o ideal. É óbvio que não é o ideal, mas é uma questão de recurso. Né? É muito interessante que eu vejo muito colega assim, não, porque isso aí não é ideal, mas a pergunta que eu faço, eu estou fazendo vários parênteses nesse vídeo, é o que esse músico faz? Vejam só, o músico não pode ajustar o instrumento chinês dele na visão de alguns, porque não vale a pena. Não, para que ajustar esse instrumento? Acreditem, eu recebo essa pergunta assim, sem exagero, umas 30, 50 vezes na semana. Mas vale a pena ajustar um instrumento, Igor? Sendo que eu tenho milhares de vídeos, as pessoas não se dão o trabalho de assistir. Então o que acontece? Vale a pena ajustar? Aí imagina, disseram para ele que não vale a pena ajustar um instrumento Eagle ou qualquer outra marca. Aí ele juntou um dinheirinho, vai encomendar um instrumento. Aí a pessoa fala, não, meu instrumento é só para gente avançada. Para você que está começando, não pode. O que esse, como diria Machado de Assis, o que esse pobre diabo faz? Se mata? Porque ele não pode ajustar o instrumento dele, ele não pode comprar outro melhor. O que ele vai fazer? Sabe? É um preconceito muito grande. Então, voltando aqui, que eu estou muito prolixo hoje, os vernizes do passado eram mais foscos, eram mais grossos ou finos, depende do caso, no geral melhorou muito, tá bom? Então, questão 2 é essa, você já entendeu isso. Questão 3. Por que a maioria dos vernizes foscos sujam mais? Então você precisa entender que os vernizes mais foscos sujam mais do que os vernizes lisos, tá? Sujam mais. Porque a gente tem algumas micro-rugosidades e micro-topografias que criam espaços. Para você ter, normalmente o verniz brilhante, ele é mais plano, se você olhar no microscópio, ele é mais reto. O verniz fosco, normalmente ele tem mais micro-rugosidades. O que acontece? Separei algumas questões aqui. Questão A. Prendem as partículas de sujeira com mais facilidade. Então você tem muita partícula de sujeira grudando ali. Você tem a questão B. O verniz fosco absorve muito mais. Estou passando por aqui para lembrá-los de uma coisa. Quem já sonorizou seu instrumento precisa fazer a manutenção periódica de tempos em tempos, a cada 6 meses, em média. Então eu estou lembrando vocês disso porque muitos caríssimos amigos sonorizam, têm a preocupação em ajustar, mas não em manter os ajustes da manutenção periódica, que é tão importante quanto, tá bom? Então se você já sonorizou, entre em contato para fazer a manutenção periódica. A sujeira, a gordura da mão, tá?
Inclusive, eu vou falar ainda neste vídeo como você cuidar disso. Então ele absorve mais a gordura da mão. Você tem que tomar esse cuidado. E a questão C, dificulta a limpeza. É muito mais difícil a limpeza, porque vira uma esponja de micropartículas, tá? Então é muito comum chegar aqui, é muito comum não, acontece. Alguns instrumentos foscos que eu não consigo limpar. Normalmente são instrumentos chineses e normalmente violoncelo, tá? Mas acontece com violino também. Então, às vezes, a gente não consegue limpar. Eu já vou explicar para vocês o que acontece. Então, a gente, às vezes, não consegue limpar. Se você tem o seu instrumento fosco, você vai ter que ter um cuidado maior, tá? Felipe, se eu tenho o recurso somente para comprar um instrumento desse, por exemplo, aqui uma marca que nesta categoria só faz fosco, preciso me preocupar se você for cuidar? Não, tá? Hoje melhorou muito, mas no passado, não dessa marca específica, mas algumas marcas eram impossíveis de limpar, tá? Então, você não precisa se preocupar hoje, mas você precisa ter a consciência que você tem que tocou, limpou, sujou, limpou. Por exemplo, aqui eu estou com uma taça de cristal. Vocês vão entender porque eu estou falando isso, né? Ela é muito mais frágil do que uma taça de vidro. Então, se eu bater ela, ela quebra. A taça de vidro é mais resistente. E o plástico é muito mais resistente a essas batidas ainda do que o vidro. Então, você tem que ter consciência. Não, eu estou usando uma taça de cristal. Eu tenho que tomar cuidado porque ela é mais frágil. É isso, você tem que ter essa consciência. Não é que você vai deixar de usar. Esses violoncelos apresentam excelentes resultados após os ajustes. Na média de valor dele, são os que eu costumo indicar. Não tem nenhum problema, mas você precisa ter esta cautela, sabe? Eu vejo que às vezes as pessoas são muito catastrofistas. As pessoas gostam de catástrofe. Ah, não, porque, nossa, e agora eu já comprei, o que eu faço? Cuida, tá bom? Cuida. Então vamos lá. Questão 4. Eu vou amarrar tudo isso no final. Por que é difícil limpar em alguns casos? Eu gostaria que vocês entendessem. Porque esse vídeo eu vou enviar para vários clientes que a gente tiver esse problema de, infelizmente, não conseguir limpar. E olha que eu sou cuidadoso. Às vezes a gente não consegue, não é porque nós não queremos, é porque existem algumas questões ali que ocorreram. Como, por exemplo, a gordura da nossa pele, sabe? Ela contém algumas questões como lipídios, ácidos graxos, suor com sais. E o que acontece com isso? Esses componentes penetram no verniz. Então, eu separei uma frase para vocês. A oleosidade não fica somente na superfície, ela penetra na microestrutura. Ela penetra, é quase como uma tatuagem. Penetrou, tá ali. Então, muitos dos vernizes foscos, normalmente à base de PU, hoje melhorou, mas do passado a sujeira penetra de um jeito, a gordura entra de um jeito que você não consegue tirar. Esse é o momento do vídeo que muito colega que está começando, não, mas veio aqui, eu consegui tirar. Já passaram por aqui mais de 15 mil instrumentos, não para ajuste geral, todos para sonorização completa. Então eu posso dizer para vocês com propriedade e com autoridade, eu sei que falar isso soa chato, soa pedante, que em muitos casos vão sair, mas muitos casos não vão sair. Porque depende de qual era a marca, qual era o verniz, o quanto aprofundou. Às vezes o verniz está com gorduras assim muito profundas. Eu vou contar para vocês uma história. Algum tempo atrás eu restaurei um instrumento. Esse instrumento foi objeto de decoração de uma tipo hamburgueria, churrascaria, esqueci o nome, que fazia tudo na parrilla tal, e o instrumento ficava assim em cima do forno. Então aqui tinha a parrilla, eles assando, e o instrumento aqui em cima, pendurado no teto de exposição. Ficou lá por anos. Quando o instrumento chegou aqui, o músico falou assim para mim, não vai sair essa sujeira, meu Deus do céu, tinha crostas, mas tinha crostas de sujeira. Eu falei para ele, vai sair.
porque o verniz me permitia isso. Então claro, ele precisou fazer um investimento razoável, não é uma limpeza comum, e saiu tudo, eu entreguei para ele, meu Deus, como você conseguiu? Tá, ficou feliz, eu gosto muito disso, é muito gratificante. Agora, tem casos que não vão sair, porque depende do caso, depende do verniz. Muitas das vezes a sujeira está acima do verniz, muitas das vezes ela penetra. Em alguns vernizes foscos, a sujeira penetra lá no âmago, ela entra. Então, quando ela entra, você não tem como tirar. Cria algumas coisas que eu vou falar no vídeo de hoje, tá bom? Então, como tende a ficar? Como tende a aparecer? Questão 5. Vamos explicar para vocês nesses casos, tá? Eu confesso que isso tem diminuído muito, tá? Então não precisem se preocupar. A região limpa, ela continua fosco, né? Então você tem aqui uma região limpa, continua fosco. A região muito tocada, com muita gordura, muito suja, ela tem manchas semi-brilhantes. Olha que interessante, semi-brilhantes. Eu separei para vocês aqui explicando por quê. O óleo, ele seca atipicamente e ele muda a superfície, reduzindo a dispersão da luz. Tá? Então reduz a dispersão da luz. Agora, muita gente vai dizer assim, Felipe, eu tenho um violoncelo tal, viola tal, cello, esse verniz sai, não sai? Não tem como te dizer. Porque lembram, voltem, por favor, aos nossos vídeos onde eu falo de marca. Marca de instrumento é uma coisa extremamente imprecisa. Por quê? Ao contrário do que as pessoas pensam, a barreira de entrada não é tão grande, é pequena. Então as pessoas imaginam que a marca XPTO, às vezes nem sabem que é chinesa. A maioria desses instrumentos que a gente vê no Brasil, no caso de violino de 5, 6 mil para baixo e de violoncelo 10, 15 mil para baixo. As pessoas nem sabem que é chinês. E é chinês, na maioria dos casos. Então as pessoas imaginam que assim, tem uma fábrica lá na China de chinês que trabalha somente para a marca XPTO, e eles ficam fazendo e depois mandam para essa. Não, não é assim. É mais ou menos o seguinte. Olá, eu quero encomendar 1000 violinos, que normalmente os pedidos são assim. Tá, como você quer? Assim, assim, assim. Veja essa amostra. Ah, legal. Né? Você vai ou não até a China ou até o lugar? Tá bom, então faz assim. Beleza, a pessoa faz. Na próxima, e coloca o meu selo, tá? E coloca o selo de quem encomendou. Eu não tenho isso, só para explicar para vocês, não faço isso. Agora, a próxima importação, às vezes é com outra fábrica, porque aquela fábrica atendeu mal, fechou, o pessoal da fábrica mudou, os materiais mudaram, os componentes mudaram, a fábrica que vende, vamos dizer assim, componentes de PU para aquela fábrica, ficou mais caro, ele está comprando em outra. Gente, vocês muitas das vezes precisam entender a noção da realidade. As pessoas vivem num mundo assim, irreal, imaginário, né? Então, às vezes, falo assim, a questão não é estudar música, é estudar um pouco da realidade. Então, cada lote de importação vem de um jeito. Cada lote, às vezes, fala, nossa, que lote bom, nossa, que lote horrível, né? Cada lote vem de um jeito. Então, não adianta eu responder para vocês se a XPTO vai dar esse problema ou não. Por quê? Não está dando esse problema, de repente pode apresentar esse problema, tá? Então, a análise é feita no instrumento. As pessoas vão me dizer assim, então eu estou comprando um pouco no escuro? Até certo ponto, sim. Veja o vídeo nosso que é analisar ao comprar um instrumento, tá bom? Pergunta 6. Isso é comum em instrumentos chineses? Questão 6, perdão. Ou é mais comum em instrumentos foscos? É mais comum em instrumentos foscos. Você vai encontrar, por exemplo, isso mais no uso do PU, tá bom? Porque você tem alta carga de agentes fosqueadores. Isso é muito, muito importante. E a gente já, nisso, consegue trabalhar a questão 7, que é, por que isso normalmente não acontece em instrumentos europeus? Aqui a gente tem um instrumento de 200 anos e não ocorreu isso, a gente não tem a gordura. Porque aqui, embora ele tenha um aspecto um pouco fosco em alguns aspectos, mas a superfície, muitas das vezes, ela é plana, tá
bom? Então ela não tem esse agente fosqueador, é um instrumento do nosso acervo de 1806, alemão, de autor, e é um instrumento que está com verniz original, né? E é um instrumento, por exemplo, que não tem essas manchas. Por quê? Por causa da qualidade do verniz e também por causa do cuidado, tá? Então o verniz, ele foi feito de uma maneira que ele tem uma película que impede a sujeira de entrar. Ele oxida, ele envelhece, ele matura, ele seca, mas a sujeira não vai penetrar, tá bom? Isso é muito importante vocês saberem. Questão 8. Os vernizes foscos melhoraram? Eles estão melhores do que no passado? Sim, melhoraram muito no geral, porém ainda é um pouco mais complicado de limpar do que um verniz brilhante, tá bom? Então é importante você saber isso. É a história da taça. Vai precisar ter um cuidado extra. Em alguns casos, não. Tá? Em alguns casos, você passa uma flanela e sai. Se você fala assim para mim, eu nunca tive esse problema, eu passo a flanela, sai. Excelente, excelente, parabéns, dê graças a Deus, tá? Agora, questão 9, é possível resolver isso? Posso resolver? Questão A, depende do tipo de fosco, tá? Questão B, depende da profundidade do estrago. Muitos vão já dar soluções, né? É como eu tenho um conhecido que ele é cientista geopolítico, né? Então, em todas essas últimas lamentáveis guerras e conflitos que tiveram no planeta, ele faz a cobertura. E ele fala uma coisa que eu gosto muito, ele fala assim, vocês não vão ter nenhuma ideia de estratégia de combate de guerra que ainda as grandes mentes que trabalham para isso não tiveram. Então, dificilmente alguém vai me dar uma sugestão para resolver um verniz fosco, passa vinagre de maçã com óleo de rícino, que eu já não tenha testado. Não estou falando que eu testei vinagre, estou apenas fornecendo um exemplo, tá bom? Então, uma das questões que eu nunca fiz, mas já falaram, já fiz testes, mas nunca fiz instrumento de cliente, lixamento, lixo. Quando você lixa, você tira uma camada do verniz, tá? Então, você vai lixar o verniz, então você às vezes consegue resolver parcialmente, mas aqui um ponto está resolvido, outro não. Isso é um problema, tá? Cuidado com isso. Então, limpa com tal coisa. Normalmente, quando se faz essa limpeza, você redistribui as gorduras. Então, não é uma coisa tão simples assim. Isso, eu não estou dizendo num caso normal. Eu estou dizendo em casos muito complexos, tá? Então, às vezes, você fala assim, não há muito que eu possa fazer com este instrumento, porque a gente tem aqui, quanto a verniz, o instrumento pode continuar tocando, uma contaminação crônica, tá? Então, não deixe chegar neste caso. Não deixe chegar no ponto de não reversão, tá? E questão 10. Quais os cuidados eu devo ter? Que talvez seja o ponto alto mais interessante desse vídeo que eu preparei para vocês. Limpeza imediata. Tocou, limpou. Sempre flanela limpa, tá? Que já tem a questão B. Não aplicar produtos. Não coloque esses produtos. Flanela seca sempre. E aqui vem algo que normalmente eu estou em uníssono contra o mercado, tá? Prestem muita atenção. Esse produto é inglês, esse produto é... Empresas no mundo inteiro querem vender. Não é porque o produto é inglês que ele necessariamente é bom. Há pouco tempo atrás, veio um cliente aqui com um instrumento que não tem esse problema no instrumento de fosco, que não teria, né? E eu identifiquei que o tampo, mas laterais, fundo, braço, voluta, não. Estavam muito engordurados. O que está acontecendo, né? Enfim, consegui melhorar, mas não deixei como gostaria que ficasse. E na retirada o cliente me falou, eu passo esse produto inglês aqui, que eu comprei numa loja, vi um vídeo recomendando, comprei no link abaixo, ou seja, quem fala assim, compre aqui, compre aqui, compre aqui, compre aqui, está ganhando comissão, não tem nenhum problema, mas só é interessante você saber isso.
E o que ocorre quanto a isso? Aquele produto tem silicone, tá? Ele entra nesses microporos, nesses microvales, e o violoncelo dele estava com o tampo todo engordurado, todo engordurado. Eu falei, entrou ali, agora não dá para tirar, né? Porque alguém foi e indicou. E também nós temos vídeos há praticamente 10 anos aqui falando de cuidados com o instrumento, né? De só passar com flanela seca, tá? Então, quando você vai limpar, somente flanela seca. Se você fizer sempre isso, você não terá problemas, tá? E aqui, mais uma vez, eu vou fazer analogia. A flanela seca é a escova e a pasta de dente da sua escovação, da sua limpeza diária, tá? Já a limpeza que o dentista faz profunda é similar à limpeza que eu faço aqui. Se a cada 6 meses vocês mantiverem a manutenção periódica no instrumento de vocês, vocês não terão esses problemas. Mas a maioria dos músicos não ajusta, não mantém a manutenção periódica em ordem e depois se surpreende quando você tem problema. Então, pessoal, vamos manter a manutenção periódica e vamos fazer a limpeza minuciosa. Ah, mas eu saio correndo do culto, é sempre uma desculpa, eu saio correndo do ensaio da orquestra. Quando você chegar em casa, você termina a limpeza. Limpeza imediata vai preservar o fosco do seu instrumento certinho, tá bom? Espero que tenham entendido, espero que nesse vídeo tenha conseguido fazer vocês entenderem sobre vernizes foscos. Vejo vocês no próximo vídeo. Até breve.